O outro não é problema seu. Parece uma frase meio egoísta, né? À primeira vista, pelo menos. Mas e se eu disser que essa ideia, na verdade, pode guardar o segredo para uma vida muito mais leve e autêntica? Pois é, vamos juntos descobrir o poder que se esconde por trás disso. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Medite Se Harmonize. Esse aqui é o nosso espaço, né? Aquele lugar para a gente olhar para dentro. E olha, é muito bom ter a companhia de todos para mais essa jornada de autoconhecimento. Então, antes da gente mergulhar de cabeça, que tal uma pergunta bem sincera? Pensa aí, esse cansaço que não passa, sabe? Aquele peso nos ombros, o mal-estar que parece que não vai embora nunca. Será que isso tudo é mesmo seu? Sabe, muitas vezes, e sem nem perceber, a gente vira uma espécie de bagageiro emocional, sabe? Carregando um peso que na verdade não é nosso. Vamos dar uma olhada em alguns sinais para ver se isso está acontecendo. E aí, algum desses sinais soa familiar? Aquele cansaço que, olha, pode dormir 8, 10 horas e não resolve. Dores no corpo que aparecem do nada e somem sem o médico achar explicação, aquele peso nas costas que não larga. E tem aquela pessoa que só de chegar perto já parece que suga toda a nossa energia, né? A gente corre para o médico, faz um monte de exame, mas muitas vezes a causa é bem mais sutil. Pode ser simplesmente uma sobrecarga energética. Tá, mas por que a gente faz isso? Porque a gente se sobrecarrega com o que não é nosso. A resposta, olha, pode estar num mecanismo de defesa bem comum, a distração. É isso mesmo. É que, às vezes, é muito mais fácil focar no problema dos outros para não ter que encarar os nossos, né? Quem aí nunca conheceu o famoso fiscal de Deus? Sabe como é, né? Aquela pessoa que tem a solução para tudo, menos para a própria vida. Criticar, dar palpite, tentar consertar a vida dos outros acaba sendo um jeito de se sentir no controle, de se sentir útil, enquanto a vida pessoal tá lá toda bagunçada. Vamos pensar um pouco nisso. Se está sobrando tempo e energia para se preocupar tanto com a vida alheia, é um sinal de alerta, um indício bem forte de que a nossa própria vida está sendo deixada de lado. É simples, cada minuto que a gente passa cuidando do jardim do vizinho é um minuto a menos que a gente está cuidando do nosso. Ok, agora a gente chega no ponto central de toda essa conversa, o ponto da virada. Se a gente quer de verdade mudar a nossa realidade, precisa parar de olhar para fora. É hora de começar a olhar para dentro. Porque é aí dentro, que está a causa de tudo. É muito natural do ser humano procurar culpados, né? Para tudo que acontece de ruim. A culpa é da crise, a culpa é do meu chefe, é do governo, do tempo, da falta de sorte, a lista é infinita. Só que essa postura de vítima, por mais que pareça confortável ali no momento, na verdade ela nos aprisiona, impede a gente de agir. Mas olha, existe uma chave que abre a porta dessa prisão. É uma virada de mentalidade que simplesmente devolve todo o poder para as nossas mãos. Anotem aí, seja lá o que for, a causa está em mim. Vale a pena repetir isso quase como um mantra. E atenção, isso não é sobre se culpar, tá? É muito diferente. É sobre se responsabilizar. E a responsabilidade é o primeiríssimo passo para a liberdade. Porque pensa bem, se a causa está na gente, a solução também está. Imagina só, que cada um de nós é o sol do seu próprio sistema solar. Tudo, absolutamente tudo que acontece na vida gira em torno da gente. O que a gente emana, a gente atrai. Simples assim. Quando essa ficha cai, a gente para de ser vítima das circunstâncias e se torna de fato o criador da nossa própria realidade. Ok, se parece tão simples, por que é tão difícil colocar isso em prática no dia a dia? A resposta é que, dentro de cada um de nós, tem uma verdadeira guerra acontecendo, o tempo todo. Pensa assim, de um lado do campo de batalha está a nossa mente, a cabeça. Ela foi condicionada por tudo que a gente aprendeu, está cheia de medo, de culpa, de preocupação com o que os outros vão pensar. Do outro lado está a alma, a nossa essência, a nossa verdade, a intuição mais pura. O nosso bicho interior, sabe? Aquele que sabe lá no fundo o que é bom de verdade pra gente. Quantas vezes isso já não aconteceu, hein? Lá no fundo a alma grita não, mas aí vem a cabeça e fala, mas vai pegar mal, né? O que vão pensar? E aí o que acontece? Na maioria das vezes, a voz do medo acaba falando mais alto que a voz da nossa verdade. E cada vez que a gente ignora a nossa alma, acontece uma coisa muito séria, uma autotraição. A gente se trai. E o universo, que é como um espelho gigante, só reflete isso de volta para a gente. Como? Em forma de problemas, de portas que se fecham, de uma vida que simplesmente não flui. Mas calma,
A boa notícia é que dá para sair desse ciclo, totalmente. E é exatamente isso que a gente vai ver agora, o passo a passo para retomar o poder sobre a nossa própria vida. A lei do universo é bem direta, bem simples. O que a gente dá, a gente recebe. Então, quando a gente se nega, a vida nos nega de volta. Quando a gente se trai, a vida nos trai. É por isso que ser fiel a si mesmo, a própria essência, é a coisa mais importante que existe. Então vamos lá. O caminho para a liberdade tem basicamente 4 passos. Primeiro, assumir 100% da responsabilidade por tudo, sem desculpas. Segundo, silenciar o barulho da mente para conseguir ouvir a voz da alma. Terceiro passo, honrar o seu sim e o seu não. Dizer o que se sente de verdade, sem culpa. E o quarto e talvez o mais poderoso, confiar no seu instinto, no seu bicho. Pode acreditar, ele nunca se engana. Eu sei, muita gente foge da palavra responsabilidade. Parece um fardo, um peso enorme. Mas a gente precisa mudar essa visão. Responsabilidade não é peso, é poder. É o poder de mudar tudo. É a liberdade de escolher o próprio destino, de ser o autor, a autora da sua própria história. E para a gente fechar, fica aqui um convite. Um convite por uma pausa, por uma conexão interna. Pergunte para si mesmo, para si mesma, qual é a verdade que a minha alma está implorando para ser ouvida hoje? E não tenha medo do que vier como resposta, porque essa resposta pode ser exatamente o primeiro passo para a sua libertação.